Olá, tudo bem? O divórcio é proibido por que Deus, né? Por quem? Pelo homem, Moisés que proibiu, as leis de Moisés que proibiram, Jesus de Nazaré, foi Cristo. Quem proibiu o divórcio? Hã? Quem proibiu, de repente, uma mulher que tem um tratamento abusivo de ser livre? Quem proibiu, de repente, um homem que tem tratamento abusivo ser livre? Afinal de contas, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para ser escravo um do outro? Foi isso? Não, você é minha, você é meu, ninguém toca, ninguém tasca, você não pode se libertar de mim, você não pode se livrar de mim, você tem que ficar algemado a mim, mesmo eu sendo um cachaceiro, mesmo eu sendo um viciado, ou vice-versa. Você é obrigado a viver comigo, porque é assim quem ensina os líderes religiosos, principalmente das religiões tradicionais. Eles usam a lei, porque o templo onde eles frequentam é um instrumento da lei. O púlpito, onde eles colocam a Bíblia, é um instrumento da lei. O altar onde eles sobem para fazer os seus sermões é um instrumento da lei. O ambiente de congregação, que eu não consigo nem falar essa palavra, é um ambiente da lei. Orações é ambiente da lei. Unção com óleo, unção com azeite, ungir aliança, tudo isso são instrumentos da lei de Moisés. Mas as leis de Moisés, o grande acusador, o legalismo de Moisés, foi dado fim, foi encerrado no ano 70, já vai fazer 2000 anos. Então, o divórcio é proibido por quem? Por Deus, que é Cristo, ou que outro Deus? Porque eles falam assim, não, está escrito lá no início que Deus falou que o homem e a mulher, quando se unisse, seria uma só carne. Mas foi Deus que falou? Gênesis, capítulo 2, versículo 21 em diante. Veja se foi Deus que falou isso. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aqui era um narrador. E esse narrador diz que foi Moisés. 23. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Fecha aspas. No versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas foi Deus que falou isso? Aqui, aparentemente, o sujeito aqui é o escritor, e o escritor aqui foi Moisés. Não, mas Jesus também falou do divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 7 ao 9. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Palavras em vermelho. Está falando aqui palavras de Jesus. Só que eu nem marquei aqui. Só que Jesus veio mostrar o entendimento, tirar os judeus de quê? Tirar que tipo de gente, que nação da escravidão das leis de Moisés? Os judeus. Jesus não veio ensinar isso que eu acabei de ler para você aqui no versículo 9, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Não. Ele não estava falando isso para os estrangeiros, ele não estava falando isso para os gentios, ele não estava falando isso para essas pessoas que frequentam essas chamadas igrejas. Não. De onde é que está escrito em vermelho como sendo de Jesus? Mas de onde é que tirou-se que Deus falou que
que aquilo que Deus juntasse não era para separar. Aonde que está na Bíblia? Eu já procurei em todo o livro do Gênesis, eu já coloquei aqui referências procurando esse assunto, não achei. Aí apareceu alguém e colocou isso aqui. Lembrando que os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os livros mais mexidos pelos padres. Mexido pelo catolicismo. São os escritos mais mexidos. Então, se Jesus falou isso, ele estava falando sobre a lei, usando a lei, mas a lei não foi dada para os gentios. Foi dado para os judeus. Se você é do outro lado aí é judeu, tudo bem. Só que essa lei não serve mais, que o final dela foi no ano 70. Quando esses itens, isso aqui não está lá no início. Quando esses itens aqui, provavelmente, deixa eu ver se tem alguma referência aqui, não tem. Só se tirou lá de Moisés, mas não tem, não achei aqui. Todos esses preceitos, mandamentos da lei, que o acusador usava para acusar os judeus, para prender e para matar os judeus, foi aniquilado, foi destruído, foi finalizado entre o ano 66 e a metade do ano 70. Está lá em Apocalipse 12:10, quando João disse, o acusador de nossos irmãos foi expulso, aquele que nos acusava dia e noite. João 5:45, Jesus disse, não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés. O acusador era Moisés. Aí pega-se então, em Malaquias capítulo 2:16. Porque o Senhor, o Deus de Israel... Opa! Aqui então já começa logo aqui. Porque o Senhor, o Deus de Israel... Os gentios faziam parte da nação de Israel? Os gentios faziam parte da comunidade de Israel? Estou falando de Malaquias capítulo 2, um livro escrito para os judeus. É só você ler no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 2, versículo 1. Essa repreensão é para Israel. Não é assim que está escrito? Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O Deus de Israel. Esse Deus de Israel é o mesmo Deus que Jesus veio apresentar para os judeus? Que eu saiba, não é. Porque o Deus de Israel falado pelos judeus era o Deus que matava. Era o Deus que escravizava. Era o Deus que sentenciava. Era o Deus que agia nas trevas. Era um Deus que no meio da escuridão falava lá com Moisés. Esse era o Deus de Israel. E quando você lê Isaías 45, versículos 5 ao 7, só há um Deus, só há um Senhor. Quando você lê Isaías 42, 5, diz, o Deus de Isaías falou assim, que ele criou a terra para que as pessoas, o corpo, tenham um corpo, fôlego de vida e o espírito. E o espírito volta para ele, para o reino espiritual. Então como que ele iria se autodenominar Deus de Israel, fazendo-se uma acepção entre judeus e gentios? E aí? Eu não vou puxar esse novelo não, porque se eu for desalinhar isso aqui, a coisa vai ficar mais perdida ainda. Então, aqui estava falando porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Isso não é para mim. Isso não foi para mim. Esse Deus aqui falou para Israel. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Quando eu falo que Paulo colocou diversas doutrinas nas religiões, tem pessoa que acha ruim. Paulo foi um doutrinador. Usando o que aqui? Usando a lei. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aos casados ordeno, olha, no texto da Nova Almeida Atualizada, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aonde é que está mandando, aonde é que está falando isso aqui?
De onde Paulo tirou isso? Deixa eu ver se eu acho uma referência aqui. De onde Paulo tirou? De Marcos capítulo 10, versículo 12. Mas eu pergunto para você, Paulo aprendeu de Jesus de Nazaré alguma coisa? Eu acredito que não. Paulo aprendeu? Não. Quando você lê Marcos 10, 12, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Não tem nada a ver aqui. Não tem nada a ver de divórcio. Porque Moisés, ele criou uma lei, por isso que Jesus falou, na lei de Moisés, porque os fariseus, para pegar Jesus, falaram, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus respondeu, pela carnalidade de vocês, pela dureza do coração de vocês, Moisés escreveu permitindo que vocês deem carta de divórcio ou repudiar a mulher, ou vice-versa, em Atos, se achar a mulher em Atos alguma coisa, se achar o homem alguma coisa, e essa, conforme a lei de Moisés, não podia casar com outra, é um rolo assim. Mas ei, mas essas leis não foi para mim. Essas leis foi dada para a nação de Israel. Por que Paulo usou isso daqui? Se ele falou que não veio fermentar a sã doutrina. Mas isso aqui ele está fermentando. Usar isso aqui, se realmente foi Paulo que usou esse escrito, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, isso aqui é um fermento da lei de Moisés. Será que realmente Paulo usou um fermento de Moisés? Como que os gentios nos dias de Jesus de Nazaré, os gentios iriam saber que não podia? Se os judeus nem conversavam com os gentios, se o próprio Jesus de Nazaré disse que não veio trazer nada para os gentios, como que os gentios iriam saber que se podia separar ou não, divorciar ou não? Gente, o divórcio foi proibido, a carta de divórcio foi para os judeus, foi para os israelitas, não tem nada a ver. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu, 53 livros de judeu para judeu, a não ser 13 epístolas de Romanos a Filemão, que foi escrito para os gentios antes do juízo final, antes do dia do Senhor. Jesus disse assim, quando ele estava instruindo os discípulos a pregar o evangelho lá naquela região, há quase 2000 anos atrás. Veja aqui, deixa eu colocar aqui. Assim Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 10, versículos 5 e 6, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que os gentios iam saber se podia divorciar ou não? E outra coisa, se algum judeu, que eles nem conversavam com os gentios, se eles não conversavam, por que eles iam se intrometer na vida dos gentios? Como que Paulo iria se intrometer na vida dos gentios, se o próprio Paulo mesmo disse que as leis foram dadas para os judeus? Se o próprio Paulo falou em Gálatas 3,10 que as leis eram maldições, como que Paulo iria dar essa lei do divórcio para os gentios, sendo que Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz que Cristo nos libertou, tirou eles, os judeus, das trevas, da escravidão de Moisés. A questão do divórcio, a questão da separação, ela é única e exclusivamente do casal. Deixa a Bíblia de lado, vamos falar aqui como gentil, como evangelho eterno, sabendo que o reino de Deus está dentro do marido e assim está dentro da esposa. O que deve haver? Os dois querem continuar? Que continuem. A mulher está incomodada pelas atitudes do homem, não quer mais? Que se separe. O homem está incomodado com as atitudes, que se separe. Viva feliz, cada um viva feliz do seu lado. Ah, mas aí eu vou separar e eu vou viver na promiscuidade. Problema é seu. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher.
A disciplina é durante a nossa vida carnal. Se você pisar fora da linha, o chicote vai estralar. Se você pisar fora do pinico, você vai ser responsabilizado pelo que você fizer. Mas não é pela lei de Moisés, não é pelos escritos bíblicos que pertenciam aos judeus, ao legalismo de Moisés, e que foi dado fim lá no ano 70, que você deve ser obrigado a viver junto, de forma nenhuma. Primeiro, porque as leis não foram para você, as leis foram para os judeus, e segundo, que essas leis, o legalismo de Moisés, o império de Moisés, onde estava a lei do divórcio, ele foi derrubado, foi aniquilado, Apocalipse 12:10, foi aniquilado no ano 70, quando ocorreu o grande dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade do ano 70. Acabou. Não tem nada. Ninguém deve ser escravo de ninguém, em hipótese nenhuma. Principalmente na união debaixo de um teto. Deve ser harmônico. Esse casamento deve ter vida própria. Esse casamento deve ter amor próprio. Não é amor de ancião, não é amor de outrem, bisbilhotando a sua vida pessoal, bisbilhotando a sua intimidade, dando pitaco, dando conselho. Quem é ele para dizer que você é obrigado a ficar casado? Quem é ele para dizer que você é obrigado a ficar casada? Ele não paga suas contas. Nenhum líder religioso paga suas contas. Nenhum líder sabe como você é amargurado, como você é amargurada, como você é triste. Nenhum deles. Tanto o marido quanto a mulher só tem uma vida experimental nessa vida carnal. Desfrute da melhor forma possível, amando, respeitando o seu próximo, ajudando na medida do possível, seja quem for, próximo a você, não próximo a você. Teve a oportunidade de ajudar? Ajude. Teve a oportunidade de se libertar daquela escravidão? De qualquer forma, que se liberte. Vá ser feliz, vá viver uma vida tranquila. Assim é a minha opinião, conforme o Evangelho eterno, conforme os acontecimentos do Apocalipse, conforme o grande dia do Senhor. E se você quer conselho, se você quer ser aconselhado, se você quer que alguém aí te oriente, fale sozinho com quem está em você. Vá buscar ajuda no templo que está em você. O que você pedir, o que você falar, ele vai te responder, ele vai te ajudar, ele vai encaixar tudo certo. Se for para essa união continuar, continuará sem amante, sem bebida, sem agressões, sem droga, sem desrespeito, sem mágoa, sem ira, sem nada. Vai continuar. E se não tiver que continuar, você também vai se libertar disso daí e vai viver tranquilo, tá bom? Então eu deixo essa pequena mensagem com você. E se foi útil, eu peço humildemente que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.